Abra suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. No versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Glória a Deus. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nos tem nas tuas mãos nesta noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, nesta palavra, nesta mensagem, Senhor. Meu Deus, enche os nossos corações aqui nesta noite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Viemos aí de 12 dias numa campanha poderosa e o tema foi perdão. Eu acredito, como o pastor tem ministrado no dia de ontem, no encerramento, e assim como ele, eu também acredito que muitos milagres aconteceram. Eu acredito num destravamento acerca de muitas coisas, ministerial, familiar, empresarial. Eu acredito que Deus tem destravado nossas vidas. Porque querendo ou não, quando fala-se a respeito do não perdão, né? Se assim é a palavra, o não perdoar, a gente entende que a nossa vida é travada. Porque se Cristo morreu, ressuscitou, nos perdoando de todos os nossos pecados, e esse perdão, ele tem nos gerado vida, e Ele mesmo tem dito, né? Não vou nem repetir o que nós dissemos aqui nesses 12 dias, como que é importante e necessário perdoar, que é a palavra-chave de toda a Bíblia, porque ela generaliza em nós muitos benefícios, assim como o perdão de Deus é sobre nós, quando nós também perdoamos, isso vem gerar em nós grandes bênçãos do Senhor. E eu fico maravilhado porque tudo isso, quem foi que proporcionou foi Deus, através do seu Espírito. Porque nós entendemos muito bem, irmãos, que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita no nosso meio. Como um dia já foi dito que ele seria derramado, e ele foi derramado. Ele já não mais volta, né? Ele está no meio de nós. Ele está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui agora. Às vezes eu vejo muitos movimentos, pessoas querendo buscar longe aquilo que está tão perto, aquilo que está tão próximo. Paulo, no livro de Atos, capítulo 19, ele encontra alguns discípulos que não conheciam o Espírito Santo. E a Bíblia diz discípulos, que só conheciam o batismo de João. E Paulo vê a necessidade que havia deles receberem o Espírito Santo. Paulo ora por eles, eles aceitam a palavra de Paulo, eles aceitam ser batizados em nome de Jesus, que é o batismo nas águas. E eles é batizado em nome de Jesus.
E ali Paulo impõe as mãos sobre eles e declara a palavra, e o Espírito Santo enche a vida deles, e ali eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. Aonde que estava esse Espírito? Esse Espírito estava longe? Não, o Espírito estava ali. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Pedro vai à casa de Cornélio. E Pedro está ali ministrando a palavra, pregando a palavra. E o Espírito Santo de Deus enche toda a casa. E aqueles homens, aquela família, a família de Cornélio, todos aqueles que estavam na casa, são cheios do Espírito Santo. E de novo eles começam a falar em línguas e a profetizar. Mas ao contrário, depois eles descem as águas. Pedro, eles vai para Samaria, porque ele ficou sabendo, os irmãos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus por boca de Filipe. Aquele mesmo Filipe que foi levantado como diácono, que estava junto ali com Estevão, o primeiro mártir. Na dispersação, por causa da perseguição, Filipe sobe a Samaria. Filipe vai para Samaria, e ali ele começa a ministrar a palavra. Samaria recebe a palavra. A Bíblia diz que o milagre acontece ali em Samaria. Pessoas são curadas. Demônios são expelidos. Por causa da palavra, do poder da palavra. Mas mesmo assim eles não tinham recebido o Espírito Santo. Mas aí Pedro chega lá juntamente com os irmãos, e João estava com ele. E ali ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Não. E ali Pedro impõe as mãos sobre eles, e eles começam a ser batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava longe? Não, o Espírito Santo estava muito perto. Porque o Espírito Santo já foi derramado. E eu quero dizer de novo, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. E aqui Jesus está ministrando uma palavra muito forte aos seus discípulos, antes mesmo dele subir ao céu. Porque depois que ele diz essas palavras, ele sobe ao céu. No versículo 9. Mas no versículo 8, ele começa a dizer quão importante é ser batizado pelo Espírito Santo. No Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, assim como os irmãos quiserem. Mas tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é que dá o caráter do cristão. Um cristão sem o Espírito Santo de Deus, ele é vazio, irmão. Essa igreja sem o mover do Espírito Santo, ela é vazia. Porque tudo que é gerado aqui é pelo poder do Espírito. Tanto na adoração quanto na palavra é o Espírito Santo que rege a igreja. E Jesus estava dizendo aqui: ser-me-eis testemunha, poder que desce sobre nós e que nos faz ser testemunhas. E essa testemunha é ser semelhante a Jesus. Jesus, ele estava chegando, entrando no templo. No livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 18 e 19.
Jesus, ele está chegando no templo e é dado o livro da lei, o livro para ele ler. E ele lê em Isaías. Isaías 61, no capítulo 1 em diante. Abre lá em Lucas, capítulo 4. No versículo 18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Ele estava dizendo que o Espírito estava sobre ele. E esse Espírito capacitou Jesus à obra. E ali a iniciação do ministério de Jesus. Ali se inicia o ministério de Jesus. E se nós começarmos a discorrer todo o livro, todos os evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos ver quantos milagres foram feitos por Jesus. Mas Jesus dizia que esse Espírito estava sobre ele. Quem que fazia a obra era o Espírito Santo. Mas Mário, Jesus não era Deus? Entenda, Jesus não veio só para morrer, irmãos, e nos dar vida, para nos salvar. Jesus também, ele viveu para nos ensinar. Jesus, ele vai para o deserto, e aquele deserto ali, que Jesus foi, aleluia, quando ele é batizado por João, que também é uma forma, é a nossa vida, logicamente que ali tem outras coisas, se nós formos parar para ministrar sobre o significado das coisas, ficaríamos aqui a noite inteira. Mas uma das lições que Jesus nos mostra ali naquele batismo é a nossa vida. Nós precisamos ser batizados nas águas, mas também nós precisamos ser cheios do Espírito, porque quando ele sai das águas, o Espírito vem sobre ele. E o interessante é que o mesmo Espírito, não é Espírito com letra minúscula, como muitas pessoas, eu já vi pessoas dizer, e usando esta palavra, que Deus não tenta o homem, e por isso que aquele Espírito que estava direcionando Jesus, não era o Espírito Santo de Deus, mas sim o Espírito do demônio, porque Deus não tenta o homem, mas não entendeu ali. Porque quando o Espírito Santo de Deus leva Jesus, é para ser tentado pelo diabo, porque ali ele precisava vencer as fraquezas do ser humano. Ali ele precisava vencer, porque se ele não vencesse, nós também não poderíamos vencer, irmãos. Então ali é Jesus nos ensinando que da mesma forma que ele venceu, resistindo ao diabo. A Bíblia diz no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele rejeitou ao diabo, sujeitando a palavra de Deus todas as vezes que o diabo tentou o seduzir. E ali Jesus vence o diabo, as suas tentações, trazendo sobre o homem os prazeres da carne, os desejos do ser humano. E ali Jesus vence o maligno.
sendo obediente à palavra, porque todas as vezes que o diabo oferecia-lhe alguma coisa, ele dizia: assim está escrito, assim está escrito. Só para nós voltarmos um pouquinho, se Eva tivesse dito, assim Jesus disse, assim o Senhor disse, ela teria vencido o maligno. Você está entendendo como que Jesus nos ensina na sua vida? Que da mesma forma que Jesus venceu, nós também podemos vencer. Aleluia. Então são lições na vida de Jesus que Ele vai nos ensinando. Jesus, Ele não veio só morrer. Jesus também veio nos ensinar. E aqui Ele está nos ensinando o quanto nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aqui nesta passagem, Ele está nos mostrando claramente que o poder do Espírito Santo estava sobre Ele. E as obras eram feitas. As pessoas eram curadas. Pessoas eram libertas. Pessoas cativas. Pessoas que tinham descido à sepultura. Era ressuscitado. Olha só, Lázaro. Olha só a filha de Jairo. É o poder do Espírito Santo sobre o homem. E nós carecemos deste poder, irmãos. Nós precisamos urgentemente deste poder. Principalmente nesta geração fria e caótica que nós estamos vivendo. Que tudo tem que ser muito bem explicado. Minuciosamente explicado. E eu não tiro que tem que ser explicado, porque tem que ser estudado. Mas eu olho para uma palavra que Paulo disse: eu não fui ter convosco em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, para que o homem não se apoiasse nisso. Troca-se o poder pelo grande conhecimento. Eu não estou dizendo que conhecimento não é necessário, porque como que eu vou saber se tem poder se eu não tenho conhecimento? Mas entenda uma coisa: que o conhecimento sem o poder do Espírito, irmãos, ele gera morte em nós. Porque nós vemos muitas pessoas com muito conhecimento, mas sem vida em Deus. Hoje nós vemos pessoas, mendigos, pessoas viciadas em drogas, viciadas em bebidas, viciado em pornografia, viciado em tantas coisas, com muito conhecimento. Pessoas desviadas da presença de Deus, com muito conhecimento. Mas não tem o Espírito. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que o próprio Espírito nos ensinaria todas as coisas a qual o Senhor já disse. O Espírito Santo, ele geraria em nós, através da palavra, a vida que tem em Cristo. Porque ele nos abriria os olhos. Paulo, ele tinha um grande conhecimento, não tinha? Paulo, ele tinha muita eloquência. Ele tinha todo o conhecimento da lei. Mas porque não tinha o Espírito Santo, ele não tinha vida em Deus. Mas no dia que ele teve um encontro com Cristo, e ele foi cheio do Espírito Santo, aquilo tudo que ele conhecia, começou a gerar nele a vida que ele precisava ter. Porque não adianta nada eu ter todo o conhecimento e ser morto em Deus. Eu preciso ter conhecimento, mas eu preciso também ter a vida de Deus em mim.
Um apresentador de televisão, Jô Soares, ateu, e conhecia a Bíblia muito mais do que eu e você. Jô Soares, um homem que conhecia a Bíblia, debatia com qualquer homem que fosse lá, que ele convidaria, que fosse convidado por ele. Ele explicaria qualquer versículo, porém era ateu. É engraçado isso, né? Porque não basta ter conhecimento, você tem que ter o Espírito. E às vezes nós vemos pessoas que não têm conhecimento, grande conhecimento, mas têm uma vida tremenda e testifica que Deus vive. Nós vemos pessoas, irmãos, que não têm grande conhecimento, mas ele tem o que é necessário, o Espírito Santo morando dentro dele. Hoje não. Hoje eu acredito que tem muitas pessoas que hoje, pelo ensino, pela escola que tem hoje a gente vê escola na porta de casa, né? Vemos escolas hoje no quarteirão da nossa casa. Hoje perua vai buscar pessoas no sítio, né? E leva para a escola. Mas entenda uma coisa, há 20, 30 anos atrás, não tinha isso, irmãos. Não tinha. E eu fico vendo vídeos de pessoas há 30 anos atrás que não tinha grande conhecimento teológico, mas quando abria a boca, irmão, o poder descia e as pessoas eram curadas. Nos cultos de evangelização, nas pregações nas casas, aquelas senhorinhas abriam sua boca, mulheres de oração que abriam sua boca e o poder descia, pessoas eram curadas. Pessoas eram transformadas. Família de doutores eram cheias do Espírito Santo. Porque o empregado que não tinha leitura entrava dentro do quarto, empunhava as mãos, aquela pessoa que estava enferma, pelo poder do nome de Jesus, ela levantava. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o Espírito habitava. E o Espírito, irmãos, ele anseia habitar em nós. Mas o interessante é que esta geração rejeita o Espírito Santo. Esta geração rejeita e troca o Espírito Santo pelo poder do conhecimento. Eu vou falar de novo, eu não sou contra o conhecimento, mas o conhecimento sem o Espírito, ele gera morte. O conhecimento sem Espírito gera morte. Antigamente, o pregador não precisava ter grande eloquência. E eu comecei a entender, depois de algum tempo, que não era o pregador que trazia um grande poder sobre a igreja. Entenda uma coisa, era a igreja que estava ansiosa por Deus. E qualquer coisa que o pregador falava, irmãos, o poder descia, o poder exalava, o povo gritava, porque o povo estava esperando Deus. A igreja estava esperando Deus. A igreja buscava poder de Deus em oração. A igreja orava muito, estudava muito, porque queria mais de Deus. Nós via jovens chorando, crianças buscando Deus, crianças testemunhando que Jesus vive e falando: eu quero Jesus. Crianças do lado empunhavam as mãos sobre pessoas e elas eram curadas.
Porque uma família inteira buscava, aleluias, buscava o poder de Deus. E quando chegava num culto como esse, o culto virava de ponta cabeça. Porque a liderança fazia alguma coisa? Não, era porque a igreja estava cheia de Deus. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Nós reclamamos, por que não acontece poder? Por que não acontece cura no nosso meio? Por que as igrejas são vazias? Porque estão trocando. Estão trocando os valores. Irmãos, nós precisamos começar a buscar mais ao Senhor, jejuar mais diante de Deus. Não precisamos esperar campanha, irmão, para que haja um movimento sobre a igreja. Nós temos que parar com isso. Parar de esperar alguém fazer um movimento, balançar as águas, para que alguém possa mergulhar. Irmãos, o Espírito já foi liberado. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Aleluia. Como essa chuva está caindo sobre nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Eu tenho que abrir a minha boca e começar a glorificar o Senhor. Esperamos alguém dizer alguma coisa para que eu possa começar a glorificar ao Senhor. Será que eu não sou servo? Será que eu não tenho Deus? Aleluia! Há muitas críticas e pouca busca. Se eu buscasse mais, eu teria menos tempo para criticar alguém, para criticar alguma coisa. Aleluia! Eu preciso esperar alguém empunhar as mãos sobre mim. Eu preciso alguém me impulsionar a fazer alguma coisa. Igreja, é tempo de nós começarmos a buscar ao Senhor de livre, espontânea vontade. Aleluia! O meu coração já tem que estar queimando por Deus. O pecado, irmão, a gente coloca a culpa no pecado, mas você sabia que o pecado sempre é secundário? O pecado nunca é primário. O pecado só toma posição aonde eu não me coloco como posição, aonde eu não me levanto. O diabo só toma posição, irmão. Olha só, presta atenção. O diabo agora está fazendo um movimento na cidade. Por que o diabo está fazendo um movimento na cidade? Porque a igreja não tomou posição, irmão. Paulo, ele é convidado pelo Espírito Santo de Deus para ir para Macedônia. A Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo, ele estava ansioso para pregar a palavra de Deus, e ele queria ir para um lado, o Espírito Santo de Deus não deixava, ele queria ir para o outro, o Espírito Santo de Deus não deixava, e por terceira vez ele queria ir para o outro, o Espírito Santo de Deus não deixava. Ele dormiu, e o Espírito Santo deu uma visão a ele. Atravessa a Macedônia, aleluia, atravessa a Macedônia. Paulo, ele chega na primeira cidade chamada Filipos. Filipos era uma cidade colonizada por romanos. Quando você começa a ler ali na cidade de Filipos, você não vai ver que na cidade de Filipos tinha muitos judeus. Não tinha sinagoga na cidade de Filipos. Por que na cidade de Filipos não tinha sinagoga? Porque se falava o latim lá, era a palavra nacional, a palavra a palavra de Roma, a palavra de Roma. Oficial, a palavra oficial de Roma.
E Paulo chega em Filipos. E ele num sábado, ele sai e ele procura um lugar para orar. Veja que ele não foi num templo. Veja que ele não foi numa sinagoga. Veja que ele não foi em algum lugar judaizado, não. Aonde ele vai? Ele vai na beira de um rio, procurando lugar para orar. E quando ele chega para a oração, está ele ali, o seu companheiro. E tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E Paulo começa a pregar a palavra, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, que Deus abriu o coração daquela mulher para ouvir o que Paulo e Silas estavam dizendo. E Paulo e Silas começam a pregar a palavra de Deus ali. Aquela mulher aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que ela constrange Paulo e Silas para ficar na sua casa. Se eu tenho achado graças aos olhos do Senhor, fique na minha casa. E Paulo entra dentro da casa daquela mulher, prega para sua família. A família daquela mulher aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e desce as águas. Aquela mulher, ela empresta a sua casa como ponto de pregação. Paulo, ele começa a pregar a palavra de Deus. Paulo, ele começa a ministrar a palavra de Deus na cidade de Filipos. Por muitos dias ele começa a anunciar a palavra de Deus. E tem um demônio que fica declarando. Olha lá vai Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, ouvir o que eles têm para falar. Paulo, por muitos dias, ele prega a palavra ali. Mas no final de um tempo, ele se zanga com aquela situação. Ele volta para aquela menina, que então tinha um demônio de adivinhação. E ele expulsa aquele demônio. E ao expulsar o demônio, os magistrados, as pessoas, os homens daquela cidade, os empresários que tinha aquela menina como escrava, eles não gostam daquela situação. E ele leva Paulo e Silas até o magistrado. E a sentença é: chicoteia eles e manda eles presos. Então ele é preso. Paulo é preso. E o que eu acho interessante é que mesmo preso, ele começa a adorar ao Senhor. A Bíblia diz que, beira da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Eles começaram a adorar em meio à dor e ao constrangimento. A Bíblia diz que o poder desceu sobre aquele lugar. Aleluia! A glória do Senhor desce sobre aquele lugar. E olha só que coisa maravilhosa de Deus. O cárcere se abre. Os umbrais, ou o alicerce, ele se move com aquele terremoto. E as cadeias se abrem. Talvez teria saído fora de esquadro, né? E abriu-se a porta. A Bíblia diz que o carcereiro, olha só, a Bíblia diz que o carcereiro, ele se desperta do sono. E aí você vai me dizer, como que aquele homem se despertou do sono? Pelo ruído, pelo barulho. Mas quando o carcereiro, ele chega até aquele lugar, até ao lugar onde que as portas estão abertas. E a Bíblia diz que quando ele vê aquela situação, ele tira sua espada e ele vai se matar. Mas quando ele vai se matar, Paulo está olhando lá de dentro. E a Bíblia diz que Paulo grita e diz assim: não faça nada da sua vida, porque todos nós estamos aqui. E olha só que coisa maravilhosa.
O carcereiro, ele entra e olha dentro da cadeia. Quando ele entra, ele vê e ele se prostra diante de Paulo e Silas, adorando ao Senhor, e ele diz: o que farei eu para me salvar? A Bíblia diz que Paulo e Silas disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: o que fez, o que aquele homem viu, ou o que fez para aquele homem se prostrar e adorar? Foi o cântico de Paulo e Silas? Não, não foi o cântico de Paulo e Silas, porque a Bíblia diz que ele estava dormindo, mas os presos estavam ouvindo. Foi o terremoto? Não, não foi o terremoto, porque se fosse o terremoto, irmãos, ele já teria lá fora, já vindo correndo, já se prostrando e dizendo glória a Deus. Não foi o terremoto, porque o terremoto só o despertou. Mas o que ele viu, que fez ele se prostrar, que fez ele desejar a salvação? Aleluia. A Bíblia diz que os presos estavam ouvindo. Eu não sei qual é o grau de periculosidade que aqueles homens ofereciam para a sociedade, mas entenda uma coisa: a Bíblia diz que todos eles estavam ali quando Paulo diz: não faça nada da sua vida, porque todos nós estamos aqui. Quando aquele homem olha para dentro, talvez aquele homem conhecia quem que era aqueles presos. O desejo de todo preso que está preso é fugir quando a cadeia se abre, não é? A cadeia caiu, a cadeia se abriu, perna para quem tem. Mas a Bíblia diz que todos eles ficaram ali. Quando aquele homem olha para dentro, ele não vê coisa comum, ele não vê algo simples, não, ele não vê. O que ele viu dentro daquela cadeia foi um milagre. O que ele viu dentro da cadeia, irmãos, era muito mais do que um milagre. Aleluia. Era um mover poderoso de Deus, porque quando eles oravam, aleluia, e os presos ouviam, talvez ele olhe para dentro, e aqueles presos que estavam ali, talvez estavam chorando, de joelhos dobrados, e glorificando, magnificando ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que eles viu, o que ele viu e desejou Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que você viu. Aleluia. Mas eu sei de uma coisa, que da mesma proporção que Deus usou Paulo e Silas, que da mesma proporção que o Senhor usou Pedro, que o Senhor usou João, que o Senhor usou Tiago, que o Senhor usou Filipe em Samaria, na mesma proporção que o Espírito Santo usou a cada um deles, o Espírito Santo de Deus também quer te usar no meio desta geração que precisa ouvir do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus que está neste lugar está louco, está ansioso, está desejando te usar nesses dias, meu irmão. Aleluia. Eu não sei qual é a forma de vida que você está vivendo. Eu não sei. Eu não sei o que está te paralisando. Eu não sei. Aleluia. Eu não sei, irmãos. Mas eu sei de uma coisa: que se você querer agora, que se você desejar agora, meu irmão, aleluia, não tem cadeia que possa te impedir. Aleluia, não tem que prisão que possa te segurar, não tem corda que possa te amarrar. Aleluia, porque se você tomar uma posição agora, hoje, diante do Senhor, Ele vai te usar nesses dias, como uma ferramenta, aleluia, de esculpir pedra, uma ferramenta de esculpir madeira, uma ferramenta de destruir o cárcere de Satanás.
O Senhor está neste lugar, meu irmão. Jesus está na casa nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Aleluia. Isso daqui não é papo de pregador. Não é porque eu quero ministrar essa palavra sobre vós e querer que você dê um glória a Deus, não. É porque nós estamos debaixo de uma palavra e nós temos que entendê-la. Deus não posicionou esta igreja ou trouxe você aqui à toa. Ele não trouxe você aqui sem propósito. Deus não trouxe você aqui sem propósito. O diabo quer arrancar o propósito de Deus, a força da tua vida. Mas o Senhor está dizendo: o que eu te prometi eu vou cumprir. Se eu te trouxe aqui, não importa o que se levantou, vai cair por terra. Aleluia. Se eu falei que vocês vão atravessar do outro lado, porque a obra que eu tenho não é aqui. Vocês não vão morrer no meio do mar. Vocês vão atravessar do outro lado, porque eu tenho uma obra lá. Talvez o que eu tenho aqui vocês não entendem. Mas o diabo sabe porque eu te levantei. O diabo sabe porque eu te posicionei. Aleluias. E ele quer barrar aquilo que Deus tem prometido para você nesta noite, meu irmão. Nesses dias. Talvez você veio aqui, você não está entendendo. Você não está compreendendo o teu chamado. Aleluia. Você não está compreendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Eu sei de uma coisa. Que Deus tem propósito. Mas dentro de um propósito nós vamos passar por processos, irmãos. Se nós começarmos a ler a Bíblia de capa a capa, todos os homens de Deus que foram levantados, Deus tinha um propósito na vida de cada um deles. Deus tinha um propósito, mas eles estavam passando por um processo dentro de um propósito. Deus levanta, aleluia, o nosso irmão Abraão. Não foi assim o pai na fé? E ele vai levantado, mas quando ele chega, aleluia, na terra que Deus havia mostrado para ele, a terra estava seca. Ele vai para o Egito, ele mente para entrar no Egito, aleluia. Ele paga um preço por isso, mas quando ele sai do Egito, aleluia, depois de confessar para o faraó aquilo que ele havia feito de errado, aleluia, ele sai dali glorificado, volta para o seu lugar. Quando ele volta para a terra, ele levanta um altar e ali adora a Deus. Aleluia. Deus prometeu para Abraão fazer dele uma grande nação e através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Não foi assim que Deus fez? Abraão estava passando, ele tinha um propósito, mas ele estava passando por um processo. Hoje nós somos alcançados pelo propósito de Abraão. Não é assim? Nós não somos benditos por causa de Abraão. Não foi por Abraão que veio Jesus sobre a terra. E não foi por causa disso. Olha só o propósito se cumprindo em nossas vidas hoje. Não é assim, meu irmão. Aleluia. Deus tem um propósito na tua vida, mas você tem que entender que dentro desse propósito você está passando por um processo. E esse processo, aleluia, foi Deus quem deixou e permitiu para que você venha crescer e amadurecer. Talvez por alguns erros e agora você está passando por acertos. Aleluia, porque Jesus nos ama de uma tal maneira, meu irmão, que Ele permite algumas coisas acontecer na nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Ele corrige todos aqueles que Ele chama por filho. Não é assim? Nós não somos bastardos, nós somos filhos, nós fomos comprados. Nós somos alcançados, somos selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, meu irmão. E Ele quer te usar nesses tempos tão precisos. Aleluia. Você não é qualquer um. Você não é um Zé Mané. Aleluia. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus não cumpriu o propósito de Davi. Davi passou por tantos anos, mas Deus não cumpriu o propósito dele depois da unção. Deus ungiu Davi, não ungiu. Samuel não foi na casa de Jessé e ungiu o menino Davi, mas depois da unção, para onde que ele voltou? Para o pasto. Mas porque ele voltou para o pasto, ele desistiu do propósito? Não, ele tinha um propósito de Deus, mas ele precisava passar por um processo de amadurecimento, porque o que Deus tinha para fazer na vida dele não era qualquer coisa. Deus queria um homem com excelência, um homem com o segundo coração dele. Então Deus permitiu algumas coisas acontecer, para que lá na frente ele viesse glorificar o Senhor e saber quem é Deus. Você está passando por um processo, meu irmão. Aleluia. Deus tem uma obra na tua vida. Deus não te trouxe nesse lugar para ser qualquer um. Não. Deus te trouxe nesse lugar porque Ele tem um processo, um propósito na tua vida. Se nós formos falar de todos aqueles que viveram o propósito, José viveu um propósito.
Talvez nem ele mesmo entendia. Mas ele passou por um propósito. 14 anos depois que foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, chegou ao Egito, ficou na casa de Potifar. Passou-se 14 anos para ele alcançar a promessa de Deus. E depois que ele alcançou, aleluias, ele continuou vivendo ali na vida, no Egito, conforme Deus havia falado. Você está vivendo um processo dentro de um propósito, e Deus quer te usar nesses dias, meu irmão. Abra os teus olhos, e eu clamo nesta noite, que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos, como fez com Paulo. Deus olha para Paulo e fala assim: é duro recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Por que você está fazendo isso? Você sabe o que é aguilhões, irmãos? Eu e o Kleber e o Ismael sabemos muito bem que nós lidamos com gado. Nós chamamos hoje isso de ferrão. Ferrão, irmãos, é um pau, aleluia. Nós fazia muito com guarjuvira, né? Que é um pau que enverga, mas não quebra, com uma ponta de ferro na ponta. Ai, se o gado parava, dá-lhe ferroada para continuar andando. Quando você coloca aquilo na cabeça, imagina aquilo na fronte, na testa de alguém, apontando aquela ponta, e aquela pessoa batendo de frente com aquilo ali. É duro para você recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Aleluia. Mas depois daquele dia, ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu, aleluia, uma grande luz. E naquela luz uma voz que ecoava. Aleluia. E ali ele caiu por terra. Aleluia. E ficou cego. E aqueles que estavam com ele também viu a luz. E levou ele para Damasco. Dali para frente começa o processo da vida de Paulo. Quando ali o servo de Deus vai ali e fala com ele, impõe as mãos sobre ele, batiza ele, ele é cheio do Espírito Santo. Depois dali, passa-se 14 anos também, até no livro de Atos capítulo 13, a qual ecoou uma voz entre os anciões que dizia: apartai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Quem foi que disse, irmãos? Foi o Espírito Santo que disse. Acalma o teu coração. Você só está passando por um processo de avaliação, mas já vai se levantar. Já o Espírito Santo vai dizer: apartai para mim o Rodrigo, apartai para mim o Kleber, apartai para mim a irmã, apartai para mim, aleluias, aleluias, apartai para mim os irmãos. Fica calmo. Você só está passando por um processo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia. Às vezes nós não conseguimos entender muitas coisas. Às vezes nós não conseguimos compreender algumas coisas. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: eu estou trabalhando na tua vida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Que é só um processo dentro de um propósito. Aleluia, fica tranquilo, é só um processo dentro de um propósito. Aleluia. O ouro passa pelo processo de lapidação. Quem é ourive sabe. Aleluia. Ele é uma rocha bruta, toda contaminada, que tem que passar pelo processo do fogo. Aleluia. Para tirar as contaminações que há dentro dele, para se formar uma aliança como essa. Aleluias. Irmãos, já faz 18 anos, vai fazer 19 anos esse ano que eu tenho essa aliança. 19 anos que essa aliança brilha, quem tem ouro sabe. 19 anos, vai fazer 19 anos que essa aliança brilha. Mas para chegar aqui teve que ser trabalhado, teve que ser moído, teve que ser queimado, derretido. Aleluia. É o processo. Deus te vê como este processo. Deus está vendo este processo e Ele está fazendo isso com você.
Ele está permitindo algumas coisas acontecer, porque Ele te conhece, Ele sabe quem que você é. Não foi à toa que Ele te escolheu do barro, meu irmão. Não foi à toa que Ele te tirou do meio de milhões. Tenho milhões, milhões e milhões de pessoas nesta terra que não têm o mesmo privilégio que eu e você temos. Aleluia! Deus nos tirou no meio de milhares, porque Ele tem um processo, Ele tem um propósito. Aleluia! Ele sabe quem que você é. Talvez pessoas olham para você e te condenam, te julgam, falam um monte de besteira ao teu respeito, mas eles não sabem qual é o pensamento de Deus ao teu respeito. Eles não sabem da tua vida nem da tua história. Eles não sabem quem que você é, nem conhecem o Deus que te chamou. Eles não sabem nada disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Deus, Ele te conhece e Ele sabe por que te chamou. Ele sabe, por favor, para de dar risada e olha, presta atenção no culto, Vitor. Por favor. Deus, Ele quer te usar. Mas enquanto nós ficarmos brincando dentro do culto, irmãos, ainda nós vamos passar por um processo. Ainda quando nós não levarmos ao culto a sério, a palavra de Deus a sério, o reino de Deus a sério, ainda vamos passar por um processo até no dia que nós entendermos que o Senhor tem chamado nós para uma obra séria, para um ministério sério e de grande valor. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, foi o Senhor quem chamou. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado a esta obra, Pai. Meu Deus, nós não estamos aqui à toa. Entendemos muito bem isso. Aleluia. Mas o Senhor nos chamou a esta responsabilidade. Todo aquele que o Senhor chama, o Senhor trabalha e capacita. 3 anos os discípulos andaram contigo, mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a entender o real intento do Senhor. E eu peço aqui nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que homens, mulheres, crianças e jovens aqui neste lugar sejam cheios do Teu Espírito. Sejam cheios do Teu Espírito aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os corações queimem, Pai. Que os corações ardam dia e noite, Pai. Que haja uma incomodação de dia e de noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua presença, Senhor amado, encha todo o nosso ser, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos a ter experiências contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, opera neste lugar, em cada vida, em cada ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as amarras, Pai, que tem os prendido, caiam por terra agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles venham e começam a entender que o Senhor é Deus poderoso que os chamou nesta obra. Meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor não tivesse apresentado a Isaías, Ele não teria falado eis-me aqui. Mas depois que o Senhor se apresentou a Isaías, ele viu os céus abertos, o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Aquilo foi um encontro que Isaías teve contigo. Depois que ele confessa a sua vida ao Senhor, e o Senhor manda um anjo com uma tenaz tirar das suas brasas vivas e tocar nos lábios de Isaías, e o purificou do seu pecado. Então ele disse, ele viu a voz dizendo: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, abra os céus sobre estas pessoas e que eles te vejam, Pai. E que os olhos se abram. E que haja um reconhecimento diante do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, queima no nosso coração a Tua palavra. E os nossos ouvidos tinam, Senhor amado,
diante da sua voz, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, usa demais essas pessoas que estão aqui nesta noite, nesses dias tão precisos, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha para mim, levanta a sua mão para o céu e diz assim para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala com mais força para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Se prepare, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe usar, em nome de Jesus.